Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro aqui do Napoleão Hill, esse livro que ele então se inspirou para o título do poema Invictus, do William Ernest Henley. Esse poema que termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Eu repito essa frase, essa estrofe, essas 4 frases em todos os vídeos, porque eu acredito que tem tudo a ver com o que ele está ensinando aqui. Ele está dizendo que depois que a gente assimilar os conhecimentos que ele está passando nesse livro, nós seremos donos da nossa própria mente. E ele baseia toda a filosofia de sucesso dele, que eu já vi ali no livro Pense e Enriqueça e também no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz uma série com cada um desses livros, eu deixo aqui também, se você quiser ver. Ele baseia toda essa filosofia de sucesso dele, que ele compilou, então, que ele trouxe depois de passar 30 anos da vida dele estudando pessoas muito bem sucedidas, líderes de cada setor, pelo menos 500 deles, além de empreendedores tanto de sucesso como fracassados. E aí ele pegou as lições que ele tirou desse trabalho que ele fez de pesquisa, transformou essas lições em princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. E toda essa filosofia dele se baseia em uma coisa que é o que ele repete nos livros. Tudo começa pelo pensamento. Nós somos responsáveis por aquilo que nós vivemos, nós somos responsáveis pela nossa realidade. A gente não deve procurar um culpado, um responsável lá fora, seja o que for que estiver nos acontecendo, especialmente se for alguma coisa que não esteja sendo agradável viver. A gente deve estar sempre se responsabilizando, porque tudo começa, de acordo com o que ele traz nos livros dele, no pensamento. E a gente entende isso também se a gente for ver o Caibalion, por exemplo, que fala sobre a filosofia hermética. Hermético quer dizer fechado, aquela filosofia que vinha só para aqueles iniciados, aqueles que estavam prontos a entender isso, e que fala ali das 7 leis que regem o universo, essa nossa realidade do relativo, onde tudo é dual. Essas leis, elas são absolutas, são as leis, por exemplo, como a lei do mentalismo, que é a lei que diz que tudo começa da mente de Deus. E a lei da causa e efeito, que é mais fácil ainda para entender, onde está inserida a lei da gravidade, em que tudo que a gente manda para a vida, a gente recebe de volta na mesma proporção. E o Napoleão Hill diz também, bate bastante nos 2 livros anteriores e nesse, que há sempre uma semente de êxito em cada adversidade. E a professora Lúcia Helena diz que a vida é pedagógica, ou seja, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ela fala citando um filósofo que eu não sei, não me lembro agora quem é. Ou seja, não existe nada que aconteça a gente que seja porque acaso. Existiria acaso se Deus se distraísse. Agora, eu não acredito nisso. Então, estão aí as leis que são absolutas para nos reger, e está aí a lei da causa e efeito. Aconteceu com a gente é porque em algum momento da nossa existência, que não começou dessa vez que a gente nasceu nessa vida, na minha forma de entender, em algum momento nós fizemos uma escolha que nos fez agora estar vivenciando isso que a gente está vivendo. É isso também que diz o Ho'oponopono, que nós devemos nos responsabilizar por tudo aquilo que nos acontece, e que especialmente aqueles acontecimentos que estão nos trazendo mais sofrimento, são aqueles que estão nos mostrando que a gente deve limpar na gente alguma coisa que a gente está vendo que tá nos fazendo mal, especialmente no outro. E aí então, aqui o Napoleão Hill está trazendo trechos de uma conversa, de várias conversas, claro, que ele teve com o mentor dele, que é o Andrew Carnegie, que foi a pessoa que induziu a ele, que sugestionou, que sugeriu a ele que fosse fazer essa pesquisa durante 30 anos para estar trazendo então
esse manual de instrução, esse passo a passo para quem quiser alcançar o sucesso, para saber como faz para fracassar e como faz para ter sucesso. E óbvio que ninguém vai escolher fracassar. E então o Andrew Carnegie, que era aquele magnata do aço, multimilionário, é que está então aqui trazendo respostas para o Napoleão Hill. Ele pergunta, está sendo trechos de conversa em forma de pergunta e resposta, em forma de entrevista. E nós estamos aqui no segundo capítulo que fala do pensamento organizado, porque nesse livro ele está ensinando como, ele está apresentando os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Ele nos ensina como cultivar essas qualidades e explica a importância delas para a gente alcançar sucesso. Então nós estamos aqui no capítulo Pensamento Organizado, que ele disse que é um capítulo especial. Ele disse que ele desafia alguém. Ele diz assim: eu ficaria surpreso se soubesse que alguém leu este capítulo sem sentir uma elevação definitiva na autoconfiança, na força de vontade e no entusiasmo com as oportunidades da vida. E não é isso que às vezes faz a gente jogar a toalha? Falta de autoconfiança, falta de força de vontade, falta de entusiasmo? Para que a gente possa continuar e vencer na vida. Então, ele dizendo que ele se surpreenderia, ficaria surpreso se soubesse que alguém que leu este capítulo e que eu acredito que assimilou a mensagem dele. E ele diz que para isso a gente tem que ler com muita atenção e também estar lendo mais de uma vez, tá bom? Por isso que eu estou lendo bem devagar, repetindo muito, porque é isso que ele está dizendo que deve ser feito. E nessa parte aqui, então, ele estava falando do hábito e tá falando aqui também da autodisciplina, tudo que vai levando, é tudo um pacote para a gente alcançar esse sucesso no final. E a última pergunta aqui do vídeo anterior, então, foi o Napoleão Hill perguntou para ele: pode descrever rapidamente os principais benefícios do pensamento organizado para o homem que deseja fazer o melhor uso do tempo e da capacidade dele? Aí o Carnegie diz: os benefícios são tantos que é difícil decidir onde começar e onde parar. Mas aqui vão algumas vantagens mais óbvias desse hábito, ou seja, do hábito de pensar organizado, de organizar o nosso pensamento, de prestar atenção naquilo que a gente está pensando, aqueles pensamentos aos quais a gente está se associando. Então ele já passou aqui 6 desses benefícios, vamos ver o 7º. Ele permite, o pensamento organizado, permite que se convertam esforços com mais recursos materiais e melhor rendimento, já que a mente organizada pode produzir mais que a desorganizada. Bem lógico isso, então. O pensamento organizado permite que a gente possa converter os nossos esforços com mais recursos materiais e melhor rendimento. Ou seja, a gente pode estar tendo mais vantagem, a gente pode estar conseguindo realizar aquele nosso desejo, vai aparecer até mais recurso material e a gente vai ter um melhor rendimento naquela nossa busca, naquele nosso projeto, naquele nosso plano. Até porque a mente organizada pode produzir mais que a mente desorganizada. O 8º é: o hábito organizado desenvolve o hábito da análise precisa, pela qual se pode encontrar a solução de seus problemas em vez de preocupar-se com eles. Olha que importante. Então, se a gente tiver com o nosso pensamento todo organizadinho, a gente vai desenvolver o hábito de analisar, fazer uma análise precisa. Aí, quando a gente tem um problema, a gente analisa ele racionalmente, não levado pelas emoções. Ele já disse que quando a gente se deixa levar pelas emoções, normalmente a gente sai ali na correnteza da falta e da escassez. A gente sai ali não se deixando guiar pela nossa centelha, mas sim pelo nosso ego. E então ele dizendo que se a gente fizer essa análise precisa, nós vamos encontrar a solução dos problemas ao invés de ficar nos preocupando com eles. Porque eu acredito que seja isso, o problema está em nós, mas a solução também está em nós, porque a centelha divina está em nós. O 9º é: o pensamento organizado, ele está sempre falando do pensamento organizado, ajuda a manter boa saúde,
Porque o poder mental organizado e dirigido para a realização de fins desejáveis não tem tempo a perder com autopiedade ou doenças imaginárias. A mente ociosa tende a desenvolver corpos doentes. Olha só, gente, mente sã, corpo são. A mente ociosa tende a desenvolver corpos doentes, aquela mente que é deixada à deriva e ela vai se deixando influenciar pelo meio e a gente não está ali no comando dela, a gente vai pagar também com doenças, pagar entre aspas. E aí, por isso que ele está dizendo que o pensamento organizado ajuda a manter a boa saúde, porque o poder mental organizado e dirigido para a realização de fins desejáveis não tem tempo a perder com autopiedade ou doenças imaginárias. Ele já falou disso, como é que a gente se torna hipocondríaco, acredito que foi isso que ele disse ali nas páginas anteriores, ou seja, sofrendo com doenças imaginárias. Tudo está começando ali na mente. E 10º, por fim, mas não menos importante, o pensamento organizado leva à paz de espírito e àquela forma de felicidade conhecida apenas pelo homem que mantém a mente plenamente ocupada. Gente, a ocupação da mente então é vital, olha só. A pessoa que mantém a mente plenamente ocupada, a pessoa que está ali como guardião da mente, que está ali organizando o pensamento, eu acredito que seja como a nossa casa. Imagina se a gente deixar tudo desorganizado. Vai ser mais difícil para a gente estar se encontrando ali, digamos, a gente deixa as coisas do quarto que são para estar na cozinha, alguma coisa assim, ou as coisas da cozinha que são para estar na sala, uma coisa assim, tudo desorganizado, deve ser mais ou menos assim com a nossa mente. É isso que ele está dizendo. O pensamento organizado leva à paz de espírito. E lógico que a paz de espírito é a responsável por aquela felicidade conhecida apenas pela pessoa que mantém a mente plenamente ocupada. Já se dizia, eu já ouvi esse velho ditado, vocês devem ter ouvido também, mente vazia, oficina do diabo. E no livro Mais Esperto que o Diabo, ele diz que é aí, é na mente da pessoa que dá crédito a ele que ele vive, porque ele, que é apenas a parte negativa do átomo, já que tudo nessa realidade é atômico, tudo é energia, tem o lado negativo da força e o lado positivo da força. Isso fica muito claro ali naquele vídeo Guerra nas Estrelas, que tem o Jedi ali que acaba por não ter entendido a força do amor, ele ficou muito apegado àquele amor, apego, e ele acabou indo para o lado escuro da força, ele se tornou próprio. Ele era o próprio coisa ruim, como chamam, não é? Ele incorporou completamente o lado escuro da força e ele, o diabo, ele diz ali nesse livro que ele é apenas o lado escuro da força de quem acredita nele, e ele está ali na mente. Então, como é que a gente faz para que ele não entre na nossa mente? Ele diz ali que quem abre a mente para ele, a porta da mente para ele entrar, é o medo. E ele aqui dizendo que o pensamento organizado traz então a paz de espírito que é responsável por essa forma de felicidade conhecida apenas por quem mantém a mente plenamente ocupada. E se a gente está mantendo a nossa mente plenamente ocupada, de acordo com esses conceitos que ele está trazendo aqui, se a gente está sendo autodisciplinado e está deixando a boa vontade nos ajudar a fazer a mudança de chave, se a gente estiver ali naquele sulco de pensamentos negativos que a gente já viu ali nos capítulos, nas páginas anteriores, nos vídeos anteriores, que ele explica que os pensamentos negativos eles vão formando sulcos na nossa mente como um carro que passa em uma estrada de terra, a princípio menos profundos e depois cada vez que a gente continua mais profundos, até o momento que eles só passam por ali, a gente só vai ter pensamento negativo e é isso que a mente subconsciente vai estar transformando em realidade. Então, se a nossa mente estiver ocupada e se nós formos senhores e senhoras do nosso destino, capitães da nossa alma, então não tem como deixar a mente à deriva, não tem como deixar o medo abrir a porta para a força negativa, não é?
Ninguém pode ser feliz ou bem-sucedido sem um programa planejado para o uso do tempo. Programas planejados são baseados em pensamento organizado. Então, ele já falou um pouquinho ali da procrastinação. Então, se a gente está sempre procrastinando, se a gente está deixando para depois o que a gente podia fazer hoje, seja por que for, porque a gente está buscando estar completamente perfeito, completamente pronto, aí qualquer que seja o álibi que a gente esteja usando para procrastinar, para protelar, ele está dizendo, ninguém pode ser feliz ou bem-sucedido sem um programa planejado para o uso do tempo. O Og Mandino diz no livro A Universidade do Sucesso que o tempo é a nossa grande fortuna e todo mundo recebe exatamente a mesma quantidade, ninguém tem mais tempo. O dia tem 24 horas, tanto para a pessoa que entendeu como é que ela organiza o pensamento ou aquela que deixa a mente à deriva, cada um usa o tempo da forma que entende. Mas ele dizendo aqui que programas planejados são baseados em pensamento organizado e que ninguém pode ser feliz ou bem-sucedido sem um programa planejado para o uso do tempo. Como afirmei antes, o cérebro é como um jardim fértil onde vai crescer espontaneamente muito mato se não for organizado e mantido ocupado produzindo vegetais mais desejados. Ele sempre trazendo então formas analógicas para que a gente possa entender melhor, ele trazendo comparações. Então, como se o cérebro fosse um jardim fértil e se a gente não se ocupar, se a gente não ficar ali tirando a erva daninha, não seguindo o pensamento negativo, ele vai ser ocupado por ervas daninhas, mas se a gente tiver o pensamento organizado, ele vai produzir vegetais mais desejados. O mato é representado pelos pensamentos aleatórios que se apossam da mente desorganizada, ociosa, como resultado do ambiente diário. Então, ele explicando, a erva daninha, o mato que vai tomar conta, são os pensamentos aleatórios, que se ocupa da mente desorganizada, aquela que está ociosa, aquela que está à deriva, aquela que não está sendo comandada. E aí é como resultado do ambiente diário, porque ele já disse isso, nós somos influenciados pelo ambiente. Estude cuidadosamente esta lista de benefícios e você chegará à conclusão de que qualquer um deles oferece recompensas suficientes para justificar todo o esforço que se faz para a organização dos hábitos de pensamento. Então, ele dizendo, essa lista de benefícios que ele passou, se a gente estudar, se a gente meditar sobre ela, nós vamos ver que qualquer um desses benefícios que ele diz que a gente vai ter, mantendo o pensamento organizado, são suficientemente fortes, ainda que fosse só esse benefício, que a gente pode até escolher aleatoriamente, eles são suficientemente fortes para justificar todo o esforço que se faz para organizar os hábitos do pensamento. A soma de todos esses benefícios representa a diferença entre sucesso e fracasso. E aí então é a gente que decide, não é? A escolha é nossa, aquela coisa que eu já ouvi também, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Sucesso é sempre resultado de uma vida ordenada. Uma vida ordenada decorre de pensamento organizado e hábitos cuidadosamente controlados. Hábitos descontrolados, a gente já viu que são hábitos negativos, são hábitos que se transformam em vícios e são hábitos que nos escravizam. E ele já disse aqui, já explicou que o hábito controlado é aquele que é o nosso servo, aquele que trabalha para a gente. Pelo que disse, deduzo que trabalho e pensamento organizado estão especialmente relacionados, está dizendo Napoleão Hill. E o Carnegie responde, nada pode tomar o lugar do trabalho como uma parte do pensamento organizado. Então, ele confirmando aqui a afirmação do Napoleão Hill, que o trabalho é uma parte do pensamento organizado. Trabalho e pensamento organizado estão sim relacionados. O trabalho é o poder do pensamento traduzido em ação física, é a ação.
porque tudo começa com pensamento, depois ele é animado, é o fluido que anima o pensamento, é o sentimento, e aí a gente faz a ação, ele se transforma em ação. Não se pode contar com a transformação do pensamento organizado em hábito até que ela seja expressada em alguma forma de ação. Então, o pensamento organizado ele só é hábito depois que nós colocamos em ação. Você afirmou que pensamento organizado começa com a adoção de um objetivo definido. E o objetivo deve ser seguido por um plano, expressado em ação até que a ação se torne um hábito. Só que é o Napoleão Hill que está colocando. Agora diga se é ou não possível ter a mesma efetividade ao expressar um plano de ação relacionado a alguma forma de trabalho que o indivíduo não goste de fazer, como a obtida fazendo aquilo de que gosta. Vamos entender então. Napoleão Hill está colocando uma afirmação para ver se ele diz que está certo. Então ele diz, você já afirmou que o pensamento organizado começa quando a gente tem um objetivo definido. E esse objetivo deve ser seguido por um plano que vai se expressar em ação. E essa ação, de tanto ser repetida, ela vai se transformar em um hábito. E agora ele diz, diga se é ou não possível ter a mesma efetividade ao expressar um plano de ação relacionado a alguma forma de trabalho que a gente não goste de fazer. Se tem a mesma, se é tão eficaz como quando a gente faz essa ação de fazendo alguma coisa que a gente gosta de fazer. Vamos ver a resposta do Andrew Carnegie. Um homem sempre será mais efetivo quando se dedicar ao tipo de trabalho que gosta de fazer. Então, aqui, ele dizendo mais uma vez, a motivação é também o grande combustível para a ação. Então, se a gente está fazendo, se a nossa ação é alguma coisa que a gente gosta de fazer, vai ser mais efetivo se transformar em hábito, porque a gente vai fazer com boa vontade, não é? Acredito, motivado. Por isso, o objetivo principal de alguém deve ser sua primeira opção. Então, aquele objetivo que a gente está trazendo ali mesmo de dentro, que a gente gosta de fazer, aquilo a gente tem certeza que é aquela nossa missão, acredito. Pessoas que vagam pela vida fazendo trabalhos de que não gostam, simplesmente porque precisam ter uma renda para sobreviver, raramente ganham mais que a sobrevivência por seu esforço. Esse tipo de trabalho não inspira a prestação de serviço com um desejo obsessivo de trabalhar. Essa é uma das tragédias da civilização. O fato de ainda não termos encontrado um jeito de dar a cada homem o tipo de trabalho que ele mais gosta de fazer. Esse tipo de trabalho nunca é um sacrifício. E aí aqui ele dizendo que então tem gente, às vezes a gente é obrigado, porque a gente precisa se sustentar, está fazendo um trabalho que não é exatamente aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Mas eu acredito que ele continua assim, ele conclui dizendo que esse tipo de trabalho nunca é um sacrifício, porque eu acho que é uma forma também, eu acredito que a vida nunca está castigando ninguém, a minha forma de entender. Eu acredito que se a gente ainda não está trabalhando naquilo que nos dá mais prazer, é talvez para que a gente possa ter mais oportunidades de mostrar que nós temos boa vontade, que a gente vai estar fazendo o nosso melhor, e aí eu acredito que a vida recompensa, dessa forma que eu entendo. Então seria apropriado dizer que o pensamento organizado pode ser mais bem feito quando se move com um motivo definido no desempenho do trabalho da sua escolha, sob condições que o inspiram a fazer seu trabalho com um desejo obsessivo? Entender então o que ele está perguntando aqui. Seria apropriado dizer que o pensamento organizado pode ser mais bem feito quando se move com um motivo definido. Então, acredito que foi exatamente isso que ele disse. Quando tem uma motivação, ele é muito mais eficaz. Mas vamos ver o que ele vai dizer. Essa seria uma maneira de colocar a questão.
Quando começar a analisar homens bem-sucedidos e aqueles que fracassam, você vai notar que os bem-sucedidos sempre se dedicam ao trabalho que gostam de fazer. Horas não significam nada para eles. Esses homens consideram a alegria de trabalhar uma parte importante, talvez a mais importante da compensação que recebem. Então, aqui ele dizendo que é só a gente estar analisando aquelas pessoas bem-sucedidas, que o trabalho para eles é uma diversão. Eu acredito que, resumindo, é isso. Quando a gente vê uma pessoa que está realmente trabalhando e não está contando as horas para chegar a hora de sair do trabalho, essa pessoa está fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, e essa pessoa com certeza é bem-sucedido. Isso que eu acredito que ele esteja dizendo, foi isso que eu entendi. Acha que vai haver um tempo em que a sociedade organizada encontrará maneiras e meios de ajudar todo mundo a fazer o que mais gosta de fazer? Sim, acho que esse tempo vai chegar, porque esse tipo de sistema não apenas seria econômico, mas também eliminaria muitos dos mal-entendidos que hoje prevalecem entre empregadores e empregados. O homem que se dedica ao trabalho da escolha dele vale muito mais que aquele que faz um trabalho de que não gosta, seja qual for o salário. Então aqui ele dizendo de uma forma que eu acredito que dá para entender também que sim, estamos todos em evolução. Se a gente ainda está fazendo algum trabalho que a gente não gosta, que não nos dá aquela compensação de gratificação, de nos fazer nos sentir realizados fazendo aquilo, é porque a gente ainda está numa caminhada que a gente ainda está precisando entender alguma coisa. Quem sabe não é entender organizar o nosso pensamento, quem sabe não é entender ter mais autodisciplina, quem sabe não é entender usar a força de vontade para estar transformando aquilo que a gente está pensando, já que ele diz que tudo começa no pensamento. Então, se nós estamos fazendo um trabalho que não é o que a gente gostaria de fazer, então também, pelo que ele disse até agora, fomos nós mesmos que criamos essa situação, não é? Então, ele dizendo que sim, vai chegar o tempo em que a sociedade organizada encontrará maneiras e meios de ajudar todo mundo a fazer o que mais gosta de fazer. Mas eu acredito que está tudo aqui nessa palavrinha, organizada. A sociedade organizada, ela parte também de pessoas que estão com o pensamento organizado, porque nós somos a sociedade, não é? Então, eu acredito sim que se não tá bom, seja em qualquer que for o setor da minha vida, é porque eu ainda tenho que estar dando uns ajustes ali no que eu estou pensando, na forma do que é que eu estou repetindo na minha mente, o que é que eu estou apresentando para a minha mente subconsciente como hábito repetitivo, qual é a imagem, qual é aquela pintura que eu estou passando para a minha mente subconsciente, ali onde há a ligação com a inteligência divina, e onde aquilo que eu estou manifestando, aquilo que eu estou repetindo na minha mente, vai ser transformado em realidade. Então, é dessa forma, sou eu que estou criando. Se eu estou trabalhando em alguma coisa que eu não gosto, é porque eu ainda não entendi como é que eu crio aquele trabalho que eu gosto. Eu entendi isso, eu fiz essa interpretação de acordo com o que eu li nos livros dele, tanto nesse como no Pense e Enriqueça e no Mais Esperto que o Diabo. Mas eu fico ainda por aqui nesse segundo capítulo que fala sobre o pensamento organizado. Ele ainda não terminou, e eu agradeço muito você que tem acompanhado, agradeço muito você que tem compartilhado os meus vídeos, você que tem deixado a sua curtida, você que manda mensagens, muitíssimo obrigada, você que se inscreve no canal, eu fico super agradecida. Se você não se inscreveu ainda e quiser se inscrever, eu vou ficar super agradecida, e você vai encontrar lá também no canal os outros livros dele que eu fiz, que foi o Pense e Enriqueça, o Mais Esperto que o Diabo, e alguns outros livros que estão também trazendo informações para que nós possamos encontrar o caminho que leva ao sucesso. E ele explica nesse livro aqui que nós estamos sempre nessa busca do sucesso, e para isso nós devemos dominar a nossa mente, pensar de modo criativo, organizado e atento,
e só assim as nossas ações nos levarão à vitória. Eu espero sinceramente que esteja sendo contribuição para você, especialmente para você que por acaso seja deficiente visual ou analfabeto, ou você que não tenha tempo de ler, você que não tenha tempo de estar pegando um livro, sentando e lendo, aí eu posso ir lendo aqui, você vai ouvindo enquanto faz uma outra coisa, tá bom? Eu espero que você continue me acompanhando para que a gente possa chegar juntos no final desse livro e já temos conseguido organizar o nosso pensamento, organizar a nossa vida e assim poder atualizar a vida grandiosa de plenitude em todos os setores que a gente está buscando e que Deus está sonhando para a gente com absoluta certeza. Tá bom? Muito obrigada por terem vindo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!